Era uma noite sombria e sem lua quando me vi vagando pelo cemitério local. As árvores se erguiam como sentinelas silenciosas ao redor dos túmulos, suas sombras dançando na escuridão. O vento sussurrava entre as lápides, criando uma sensação arrepiante que se infiltrava em meus ossos. Eu estava lá por mera curiosidade, buscando encontrar algum significado naquela paisagem de tristeza e lembranças. Enquanto caminhava entre as fileiras de sepulturas, a sensação de que não estava sozinho começou a me perturbar. Os sons da noite ganharam vida, e parecia que os sussurros das árvores e o vento se transformaram em vozes sussurrantes. Eu me virei, mas não havia ninguém ali, pelo menos não que eu pudesse ver. Foi então que o frio intenso se apoderou de mim, como se uma presença invisível estivesse bem ao meu lado. Uma sensação de opressão me dominou, e minha respiração se tornou irregular. Foi então que vi um vislumbre de algo indescritível. Um vulto etéreo se materializou entre as lápides, uma figura translúcida e espectral que parecia pairar acima do solo. Era um espírito, alguém que havia partido, mas cuja presença ainda estava presa àquele lugar. O espírito não me olhou diretamente, mas sua presença era avassaladora. Eu senti uma tristeza profunda emanando dele, uma tristeza que parecia envolver o cemitério inteiro. Não ousando me mover, fiquei ali parado, observando enquanto o espírito se movia lentamente entre os túmulos. Ele parecia procurar algo, seus movimentos hesitantes e seus lamentos inaudíveis preenchendo o ar noturno. Por um instante, tive a sensação de que o espírito sabia que eu estava lá, que estava ciente de minha presença. Mas então, como uma brisa fugaz, ele se desfez diante dos meus olhos, desaparecendo na escuridão. Fiquei sozinho novamente, o silêncio do cemitério retornando como se nada tivesse acontecido. Mas a experiência deixou uma marca indelével em mim, uma sensação de que os mortos não estavam verdadeiramente em descanso naquele lugar. À medida que me afastava do cemitério, olhei para trás uma última vez, perguntando-me sobre o espírito que havia cruzado meu caminho naquela noite. O que ele buscava? Por que estava preso àquele lugar? As respostas permaneceram ocultas nas sombras, e eu sabia que o mistério do cemitério era algo que eu nunca conseguiria desvendar por completo. O que estava claro, no entanto, era que aquele local guardava segredos e histórias que nunca seriam plenamente compreendidos, deixando-me com a sensação de que o cemitério era um lugar onde o mundo dos vivos e dos mortos se entrelaçava de maneiras misteriosas e perturbadoras. História 2, naquela noite sombria, quando a lua se escondeu atrás de nuvens escuras e o vento sussurrou segredos macabros, encontrei-me vagando pelo cemitério local. As árvores retorcidas lançavam sombras ameaçadoras sobre os túmulos, e o ar estava impregnado de uma sensação de opressão. Como que impulsionado por uma força invisível, meus passos me levaram mais fundo no cemitério. As lápides quebradas e as cruzes inclinadas pareciam testemunhas silenciosas de tempos passados e histórias enterradas. Foi então que ouvi um lamento distante, um som que arrepiou os pelos da minha nuca. Virei-me abruptamente, buscando a fonte do lamento, mas tudo o que vi foi a escuridão impenetrável. Decidi continuar, determinado a descobrir a origem do lamento. A trilha sinuosa entre os túmulos parecia se alongar indefinidamente, e a sensação de estar sendo observado cresceu mais intensa a cada passo. Finalmente, avistei uma figura indistinta no final da trilha. Era um espírito, uma aparição translúcida vestida com trajes de época, cabelos desgrenhados e um semblante de sofrimento eterno. O espírito, uma mulher, flutuou na minha direção, seus olhos vazios fixos em mim. Seus lábios se moveram, mas não saiu som algum, apenas lamentos silenciosos que ecoaram na minha mente. Assombrado por uma sensação de pavor, dei um passo para trás, mas estava encurralado entre as sepulturas. O espírito continuou a se aproximar, sua presença gelando minha alma. Quando finalmente chegou perto o suficiente, estendeu a mão para mim, seus dedos frios como a morte tocando meu rosto. Eu podia sentir o desespero e a agonia emanando dela. Me ajude, ela sussurrou, sua voz um lamento desesperado. Então,
sua forma se contorceu e se desfez como fumaça, desaparecendo na noite escura. Eu estava sozinho no cemitério, mas a sensação de que algo terrível estava para acontecer me dominou. Fui incapaz de encontrar meu caminho de volta, perdido entre as sepulturas. Os sons da noite pareciam distantes e distorcidos, e a sensação de ser observado não me deixava. Cada sombra se transformava em uma ameaça iminente, e a escuridão se fechava ao meu redor. Foi então que ouvi um lamento agudo e arrepiante vindo de todas as direções. As lápides começaram a tremer, e as sepulturas se abriram, revelando cadáveres em decomposição que se ergueram da terra. Horrorizado, percebi que havia perturbado o descanso dos mortos, e agora estava preso em meio a um pesadelo de terror sem fim. Os espíritos vingativos clamaram por justiça, e não havia escapatória para mim. Assim, no cemitério onde a escuridão reinava e os mortos buscavam vingança, meu destino estava selado. O lamento dos espíritos se intensificou, e a escuridão me engoliu, deixando-me à mercê dos horrores que assombravam aquele lugar amaldiçoado. História 3. Em uma noite fria e nebulosa, encontrei-me caminhando pelo cemitério local. As lápides se erguiam como sentinelas silenciosas, e o único som era o uivo do vento. A lua lançava uma luz pálida sobre o terreno, criando sombras sinistras que dançavam entre as sepulturas. Meu propósito naquele lugar era prestar homenagem a um ente querido que havia partido recentemente. O silêncio do cemitério era reconfortante de certa forma, um local onde a dor da perda podia ser compartilhada em paz. À medida que me aproximava do túmulo, uma sensação de que não estava sozinho começou a se insinuar. O vento parecia sussurrar meu nome, e a sensação de que alguém me observava me dominou. Fui até a lápide e comecei a falar em voz baixa, lembrando com carinho a pessoa que havia se despedido deste mundo. Foi quando percebi um movimento entre as árvores próximas. Uma figura surgiu das sombras, um espírito vestido em roupas antigas, com um olhar triste e olhos que brilhavam como estrelas. Ela se aproximou lentamente, flutuando acima da grama como uma névoa etérea. Minha primeira reação foi de medo, mas a presença do espírito não era ameaçadora. Era uma presença gentil, e senti que ela estava ali por uma razão. O espírito estendeu a mão em minha direção, e eu a toquei. Uma onda de emoções e memórias me envolveu, e eu soube que estava diante de alguém que havia partido há muito tempo, mas que ainda estava ligado a este mundo. Você não precisa mais sofrer, sussurrou o espírito, sua voz suave como uma brisa noturna. Eu encontrei a paz. Perguntei ao espírito por que ela estava aqui, e ela me contou sua história de solidão e angústia, presa entre dois mundos. Ela havia vagado pelo cemitério por anos, incapaz de encontrar o caminho para a luz. Com lágrimas nos olhos, o espírito me agradeceu por estar ali, por ouvir sua história. E então, diante dos meus olhos, ela se transformou em uma luz brilhante que se elevou para o céu. Quando a luz desapareceu, o cemitério estava mais uma vez silencioso e tranquilo. Senti uma sensação de paz e alívio, sabendo que havia ajudado o espírito a encontrar a paz que tanto buscava. À medida que saí do cemitério naquela noite, olhei para o céu estrelado e soube que havia testemunhado algo extraordinário. A escuridão do cemitério havia sido iluminada por um final feliz, um espírito finalmente em paz e livre para seguir seu caminho para o além. História 4. Em uma noite fria e nebulosa, encontrei-me vagando pelo cemitério local. A lua estava oculta pelas nuvens, lançando um manto de escuridão sobre o terreno repleto de lápides e sepulturas. Minha presença ali era por puro capricho, um desejo insensato de experimentar a sensação arrepiante do cemitério à noite. O vento sussurrava entre as árvores e as sombras dançavam sobre as lápides, criando uma atmosfera sinistra. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som ocasional de uma coruja distante. Enquanto eu avançava pelas fileiras de túmulos, a sensação de que não estava sozinho começou a se insinuar. Uma brisa gélida cortou o ar, fazendo meu coração acelerar. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição estava por toda parte. E então,
À minha frente, notei que o caminho se bifurcava. 3 opções se estendiam diante de mim, cada uma parecendo mais sinistra do que a anterior. O caminho da esquerda se estendia na direção de um bosque denso, onde as árvores se fechavam sobre o caminho, obscurecendo ainda mais a escuridão. Uma sensação de opressão imediata se fez sentir ali, como se algo escondido entre as árvores me observasse. O caminho do meio parecia um pouco menos sinistro, mas ainda assim estava envolto por uma aura de melancolia. Lápides enegrecidas e quebradas ladeavam o caminho, e a sensação de ser observado persistia. O caminho da direita levava em direção à saída do cemitério, uma ligeira inclinação descendente que gradualmente se afastava das sepulturas. A visão da saída era um alívio, mas também uma tentação. Poderia ser uma fuga segura, ou talvez a rota mais perigosa de todas. Dei uma respiração profunda, ponderando minhas opções. Sabia que a decisão que tomasse poderia determinar meu destino naquela noite sombria. Minha escolha foi guiada por um senso de cautela. Optei pelo caminho da direita, em direção à saída do cemitério. A sensação de alívio ao ver a saída mais próxima era irresistível. Conforme seguia pelo caminho da direita, pude sentir o peso do silêncio diminuindo à medida que me aproximava da entrada. A visão das grades de ferro forjado que cercavam o cemitério estava a poucos metros de distância, e a sensação de escapar daquela noite sombria me impulsionava. Mas, à medida que me aproximava da saída, um som sutil começou a ecoar no ar noturno. Era como um murmúrio suave, quase inaudível, mas que me fazia parar e prestar atenção. O murmúrio parecia ser uma voz que sussurrava palavras indistintas. Curioso, me virei na direção do som e, para minha surpresa, notei uma figura espectral. Era um vulto pálido, uma aparição vestida com trajes antigos, cabelos desgrenhados e um semblante de tristeza eterna. Ela estava de pé junto a uma lápide solitária, olhando diretamente para mim com olhos que brilhavam como estrelas. Minha respiração ficou presa na garganta. Era a primeira vez que eu via um espírito de tão perto, e a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo me envolveu. A aparição estendeu a mão em minha direção, como se estivesse me convidando a se aproximar. Sua voz, suave como o vento noturno, sussurrou palavras que mal pude compreender. "Venha e me ajude." Foram as palavras que consegui discernir. Fiquei paralisado, debatendo-me internamente sobre o que fazer. Minha mente oscilava entre a curiosidade e o medo. Aquela aparição parecia tão triste, tão solitária, e seu chamado me tocou profundamente. Escolha 1, em decidir abordar a aparição e tentar ajudá-la, ignorando o medo. Escolha 2, continuar em direção à saída, ignorando o espírito e buscando minha própria segurança. Escolha 3, gritar em pânico e correr de volta pelo caminho de onde vim, deixando para trás a aparição e o cemitério. A curiosidade e o desejo de ajudar superaram meu medo. Respirei fundo e dei alguns passos cautelosos em direção à aparição. À medida que me aproximava, o murmúrio da aparição tornou-se mais audível, suas palavras lentamente se tornando mais claras. Ela me contou sua história de tristeza e solidão, explicando que estava presa naquele cemitério há séculos, incapaz de encontrar a paz. Ela ansiava por alguém que pudesse ajudá-la a completar sua jornada e finalmente encontrar o descanso eterno. Meu coração se encheu de compaixão. Perguntei à aparição como poderia ajudá-la, e ela mencionou uma antiga lenda que dizia que um objeto perdido havia sido enterrado junto com seu corpo. Se eu conseguisse encontrar esse objeto e devolvê-lo ao seu túmulo, ela finalmente encontraria a paz. Escolha 4, aceitar a missão de encontrar o objeto perdido e ajudar a aparição a encontrar a paz. Escolha 5, recusar a oferta da aparição e continuar em direção à saída do cemitério, ignorando seu pedido. Escolha 6, correr de volta pelo caminho de onde vim, deixando para trás a aparição e o cemitério, incapaz de lidar com o desconhecido. A compaixão e a curiosidade me levaram a aceitar a missão.
A aparição me indicou o local onde acreditava que seu corpo havia sido enterrado e me desejou boa sorte. Enquanto seguia as indicações da aparição, me deparei com um túmulo solitário e negligenciado, coberto por musgo e parcialmente escondido entre as árvores. Era o túmulo que a aparição mencionara. Ajoelhei-me diante do túmulo e comecei a escavar a terra com as mãos. Era uma tarefa árdua, e a terra estava fria e úmida. Mas minha determinação e o desejo de ajudar a aparição me mantinham focado. À medida que cavava, algo metálico atingiu minha mão. Com cuidado, retirei o objeto do solo e o limpei. Era um medalhão de prata antigo, gravado com símbolos e inscrições que eu não conseguia entender. Com o medalhão em mãos, retornei ao túmulo da aparição e o coloquei cuidadosamente sobre a lápide. Foi então que a aparição surgiu diante de mim, sua expressão de tristeza substituída por uma serenidade radiante. Ela agradeceu com um sorriso, e sua forma começou a se desfazer lentamente, transformando-se em uma luz brilhante que se elevou para o céu. Fiquei ali, observando enquanto a luz desaparecia nas estrelas. Quando a aparição se foi, o cemitério estava novamente silencioso e tranquilo. A sensação de realização e alívio me envolveu. Eu havia ajudado uma alma atormentada a encontrar a paz que tanto buscava. À medida que saí do cemitério naquela noite, olhei para o céu estrelado e soube que havia testemunhado algo extraordinário. A escuridão do cemitério havia sido iluminada por um final feliz, um espírito finalmente em paz e livre para seguir seu caminho para o além. Minhas escolhas haviam me levado a um destino onde o bem triunfou sobre o mal, uma lição de que, mesmo nos lugares mais sombrios, um ato de compaixão e coragem pode fazer a diferença. E eu sabia que a lembrança daquela noite no cemitério nunca me abandonaria, um testemunho de que, às vezes, enfrentar o desconhecido pode trazer recompensas inesperadas.